Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta terça-feira, véspera da última rodada do Campeonato Gaúcho da Taça Francisco Noveleto, que irá apontar os semifinalistas. E aí, vamos saber quem é o finalista, juntamente com o Caxias, que já está na grande final do Campeonato Gaúcho. Nosso Dois Toques, que você nos acompanha nos canais 24, 524 da Claro Net, para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo, em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Face, na live do Face você participa fazendo o programa e mandando a sua mensagem, a sua crítica, a sua pergunta. Também é importante que você compartilhe aí para que mais pessoas, ainda quem não conhece, né, a RDC TV, completou recentemente 2 anos no ar, emissora jovem, mas genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do Rio Grande, com produção totalmente local, leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. É só você editar RDC TV e você assiste qualquer lugar do mundo onde você estiver. O Instagram também é da RDC, para você acompanhar os bastidores da emissora. E o meu pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do futebol. Nosso Dois Toques para Simer, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, 67 anos, nossa força é tradição. E GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família, uma instituição também genuinamente gaúcha, só que mais do que centenária, são 107 anos do GBOX. Então é o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Nosso Dois Toques de hoje com o jornalista Caco da Mota, o conselheiro e atual dirigente do Internacional, Flávio Ordoc, e o conselheiro gremista, Raul Rocha, que foi o cara que encarou, né, na eleição a presidente Romildo Bolzano. Tem que ter cabelo no peito, né, para encarar o presidente Romildo numa eleição a presidente, hein, Raul? Não. Na época ele não era tudo isso. Não, mas foi agora na reeleição. Né? Não era tudo isso. Se fosse tudo isso, eu não iria. O fato de vencer o Raul é que ele se consagrou, entendeu? Não, ele forjou um nome bonito aí na sequência, né? Com os títulos principalmente, né? Mas com a administração também muito boa. Então, bom, é uma honra. Teremos amanhã a última rodada aí do Campeonato Gaúcho da Taça Francisco Noveleto. Vamos botar os jogos aí na rodada para a gente poder analisar, inclusive, os jogos que vão definir aí, né? Quem serão os semifinalistas da Taça Francisco Noveleto, o Internacional pegando o Aimoré, e o Internacional parece que agora jogando aonde está de agrado. Pelo menos vai ter um gramado em condições, né? Já que teve liberado lá em Alvorada, CT dos Quero-Queros, onde o Internacional trabalha com a sua categoria de base, então o jogo está confirmado para amanhã nesse local. E o Grêmio indo lajeado, né, já que o mando de campo é do Novo Hamburgo. A gente já tem na tela aí os jogos da rodada de amanhã. Olha aí, ó. O Novo Hamburgo e Grêmio, o Internacional e a Aimoré, aí o São José que está errado, né, mas o São Luís e Brasil, Ipiranga e Caxias, Juventude e Esportivo. A gente olha a tabela, né, Cadu, e vê que é um campeonato cigano, né? Não é campeonato gaúcho, é campeonato cigano. Porque tu não sabe ali, se eu te perguntar quem é que joga em casa, quem é que joga fora, a gente o mando de campo é o mando de... Claro, a gente vê que geralmente pelo escudo quem está à esquerda é o mandante, quem está à direita é o visitante. Mas é uma situação bem estranha. Mas que bom que o Internacional e o Grêmio conseguiram uma alternativa, que não é o melhor estádio, até porque não tem torcida, não é nem estádio, é campo de treino, porque é o melhor gramado, onde eles conseguem desenvolver o seu melhor futebol, e aí não tem desculpa. Só para corrigir aqui, onde estava Ipiranga era o Pelotas, né? Pelotas e São José, que completam aí a rodada. Mas todos os jogos amanhã às 15 horas, exatamente porque vai definir, né? Irá definir aí os 4 semifinalistas para essa Taça Francisco Noveleto. Mas como disse o Caco, né, são jogos que o mando de campo não interfere, né, na medida que são jogos sem público, e aí facilita para aqueles que jogam fora de casa, que não teriam o mando de campo. Mas vocês acreditam que a tendência seja essa mesmo aí, a dupla Grenal confirmando as suas posições e também a dupla Caju, que eu vejo com mais possibilidades aí
de também garantir a classificação. Aí teremos, né, a dupla Grenal contra a dupla Caju. É bem provável. Bem provável que seja a dupla Grenal com a dupla Caju, e a gente pode fazer uma análise assim, tem a ver muito também com o histórico do que é a força da dupla Grenal. Veja que o gramado dos campos de treinamento, dos CTs, que a base utiliza, é melhor que muitos gramados das equipes do interior do estado, ou da região metropolitana, ou de Porto Alegre, o próprio Zequinha, que usa uma grama que eu considero ruim, que é sintética, não é muito agradável para o futebol, mas é uma alternativa. Então, não podendo jogar em Porto Alegre, eles jogam nesse gramado. Então, eu vejo a vantagem, de certa forma, também econômica, Cadu. O Caxias e o Juventude, nos últimos anos, vira e mexe, tem um pouco mais de poder aquisitivo, de condições, até mesmo cedendo os seus estádios quando a dupla Grenal não pode jogar. Muitas vezes, tudo bem que o Internacional já jogou em Novo Hamburgo, mas o Centenário foi a casa do Grenal. Inclusive, eu acho que isso pesa nessa hora, está pesando condição técnica e condição econômica, estrutura mesmo. E isso, em relação à dupla Grenal ao Caxias, que é o campeão da primeira etapa do Campeonato Gaúcho, a dupla Grenal leva vantagem. Quem for para a final ainda terá muita vantagem de passar pelo Caxias, que também tem chance de ser campeão gaúcho. Está satisfeito agora o Internacional? Está satisfeito com o D, depois daquela declaração, né, no sábado em relação ao gramado? O Internacional tendo agora a possibilidade de jogar, né, em Alvorada, que é o seu CT, né, das categorias de base. Lá está tudo satisfeito agora, o gramado não vai ser uma problema, está em casa, está jogando em casa. Boa noite, Cadu. Caco, sempre uma alegria poder te encontrar. Raul também, da mesma forma. Boa noite ao nosso telespectador. Cadu, a nossa expectativa é jogar no Beira-Rio, né? A casa oficial do Inter, é onde o Inter está acostumado a mandar seus jogos, a ser dono, né, da forma de jogar e, enfim, toda a estrutura. É o Beira-Rio, efetivamente. Na impossibilidade do Beira-Rio, eu acredito que Alvorada foi sensível ao nosso apelo, ao nosso pedido, e sim, me parece que o clube como um todo e o departamento de futebol em especial estão sim satisfeitos com a escolha do lugar, do jogo, do local da partida, e agora é fazer o que lhe cabe, fazer o que cabe ao Inter, que é ter um bom desempenho, que é retomar o bom futebol que vinha desempenhando antes da parada. O Internacional continua tentando, junto ao prefeito, a liberação, o Grêmio também, né, na medida que os dois estão trabalhando no mesmo sentido, em relação à liberação, porque teremos os jogos finais aí, certamente, né? E aí, ou seja, e o próximo Grenal, o mando do Grêmio, ou seja, se for liberado a arena até lá, o Internacional teve o seu estádio vetado pelo decreto do prefeito, mas lá na frente as coisas podem estar diferentes, e o Internacional vai aceitar isso aí tranquilamente, se acontecer, Flávio? Cadu, a gente não... É cedo para a gente falar em hipóteses ainda, me parece, mas o que a gente espera e o que a gente vem cobrando da Prefeitura e dos nossos governantes desde o começo é coerência, né? É que sejam coerentes nas decisões tomadas. Naquele jogo que a gente teve que jogar em Caxias, a insegurança quanto ao local, a alteração de local muito em cima da hora, causa evidentemente um certo desconforto, principalmente quando a gente vê, e que é o que a gente percebeu, as medidas elas não foram com base nos relatórios técnicos que nós apresentamos, né? Eu já mencionei aqui outro dia, no dia que proibiram o Grenal, em Porto Alegre, tinha drive-in, tinha corrida de cavalo, as obras da Orla não estavam paradas, e aí a justificativa que nos deram, por exemplo, as obras da Orla, é uma verba dedicada para a Prefeitura e a gente não pode perder, por isso a gente não pode parar. Na mesma semana, a gente viu uma notícia que uma outra obra municipal com verba dedicada foi perdida. Talvez, e quero acreditar que é só uma infeliz coincidência, Cadu, o fato de que essa obra ela não é na Orla, era uma obra lá na Zona Norte, uma obra escondida, e a obra escondida a Prefeitura optou por perder, talvez, ao passo que na Orla, que é onde tem circulação, que é perto do Beira-Rio, eles resolveram manter a liberação e deixar autorizado o funcionamento da obra, com 100, 200 funcionários, sabe-se lá em que condições, algo que vai totalmente contrário à estrutura que o Inter e que o Grêmio ofereceram e apresentaram desde o começo, que foi uma estrutura e um procedimento padrão para todo o país. A bolha sanitária que a dupla Grenal fez em relação aos seus estádios, tanto Beira-Rio como Arena, não vai se encontrar lugar nenhum. O fato deles terem jogado fora, estão jogando fora,
né, o risco é infinitamente superior a os cuidados que a dupla Grenal tomou em relação aos seus estados. Basta ver, desculpa, Cadu, te interromper, mas basta ver o que foi o próprio Grenal, com as pessoas se amontoando nas casas no entorno do Centenário. Na laje. Na laje. Isso vai totalmente contra. O que não teria dentro do Beira-Rio, também não terá. A previsão era um isolamento diário de 500 metros, aquele isolamento de Copa do Mundo. Quer dizer, insisto que a decisão foi muito incoerente, mas eu espero sim que a Prefeitura mantenha pelo menos a coerência em todas as decisões, principalmente no que se refere ao futebol. Então, a Prefeitura, até não ser repetitivo aqui, a Prefeitura, tomando essa decisão de Porto Alegre, ela não invalida que o jogo seja próximo como vai ser amanhã, que é em Alvorada. E a referência hospitalar dos jogadores, do Internacional, dos funcionários, das pessoas que trabalham, é Porto Alegre. É isso, cara. Como é em Alvorada, como é em Cachoeirinha, como é na região. Então poderia ter sido feito o seguinte, pensado, ou então não se libera, mas como o Estado liberou, o prefeito olhando os protocolos, não em cima da hora, né? Na última hora, na prorrogação da decisão. Que marcasse uma reunião e comparecesse, que não foi o que aconteceu. Até não sei se a expressão coerência, em relação a isso, até ele pode estar sendo coerente, Flávio. Porque ele tem sido assim, eu digo, tu tem falado de incoerência em relação às demais atividades que é a obra em si. Mas em relação ao que ele pensa do futebol, até entendo como sendo coerente a decisão. O que eu posso não concordar com ela, mas coerência talvez ele tenha tido em relação a isso. Mas é que, Caco, o drive-in, que ele sob a alegação de que os carros estão estacionados uma distância de 2 metros e todos os protocolos de segurança, naquele final de semana a gente viu foto das pessoas saindo dos carros, das pessoas conversando, quem estavam dentro dos carros não eram 4 membros da mesma família, né? Enfim, pelo que se percebia, porque se publicou inúmeras fotos em toda a cidade. Fim de semana, a Praça da Encol, o Parcão, estavam cheios, né, gente? Então, a gente, nesse sentido, sim, a cobrança de coerência. Raul, 28/7, essa data te diz tem algum significado? É o primeiro de tudo, né? Sabe que o primeiro é mais marcante, né? Na história. De todos e de todas. Eu já dizia o outro, né? Todos e todas. Né? Vamos lá, então, ou seja, foi a primeira conquista do Grêmio da Libertadores da América. Tu estava naquele grupo, tu era da base ainda ou tu já estava no grupo? Eu era aquele jogador que subia para jogar e descia para jogar. Então, do Júnior, quando o Paulo Roberto era convocado para a seleção brasileira, né, eu fazia então a substituição dele. Eu tinha 18 anos, né? Então muito me orgulha fazer parte daquele grupo, né, que alguns, inclusive, participaram com a gente nas categorias de base do Grêmio, do Júnior, o próprio Renato, Paulo César Magalhães, né, que tivemos a honra de jogar com eles também, tanto no Júnior como depois do profissional. E é merecido, né? O Grêmio ali começou a fazer uma história continental, uma história além das fronteiras, né? Que o Rio Grande do Sul ainda tinha uma limitação dos seus títulos, do seu poderio aqui na aldeia, né? E a partir daquele título começou a se visualizar que era muito importante conquistar essas conquistas internacionais aí, porque além de trazer o nome e uma boa divulgação para a marca do Grêmio, nesse caso, também trazia divisas econômicas e financeiras, né? Começou a despertar interesse de empresários, dos grandes centros do futebol brasileiro, e a partir daí o Grêmio não parou mais, né? O Grêmio aí botou no seu calendário, e o nosso arqui-rival tradicional correu atrás, né? Tá, co-irmão, então onde queira. Para mim ainda é inimigo, pronto. Não, brincadeira. Brincadeira. O Internacional aí, né, numa busca de também fazer essas conquistas, também estabeleceu as suas metas assim, e aí se vê que esse é o caminho, né? Tem que buscar, ora, uma competição nacional, que também é importante, regional, que também é importante, mas tem que colocar aí na sua pauta as conquistas internacionais, porque tu traz um poderio maior de conhecimento além das fronteiras e traz grana para o clube. Resumidamente é isso. Dá equilíbrio, no outro ano vai fazer um time de novo, vai disputar de novo. Essa sequência aí que o Grêmio está maturando, está chegando nesse ponto aí, né? Pena que vem essa pandemia para dar uma atrapalhada. Algo a contestar ou não, Flávio?
Não, eu só fiquei um pouco perdido, porque talvez eu não me localize aí na questão das datas, porque me parece que quem saiu da aldeia antes, Raul, foi o Inter ganhando os tricampeonatos brasileiros. Mas isso a gente pode... A aldeia com língua espanhola. Eu talvez tenha me perdido no calendário. A português não. Eu queria outra língua. Não, a aldeia que eu digo aí, além do Brasil. Não. Campeonato com passaporte. Carimbou passaporte para ir no Rio, São Paulo? Eu era muito novo. Tem que ter carimbou passaporte. Não carimbou passaporte. Tu tem que ver passaporte dos campeões da Libertadores. Ali tá cheio de carimbo ali, o cara não tem mais que botar carimbo. Vamos relembrar aí o torcedor gremista, essa que foi a primeira conquista da Libertadores da América, o gol que acabou dando título, aquele jogo que acabou dando título ao Grêmio. A gente tem aí para o torcedor gremista, né, matar a saudade e relembrar que foi o gol do Grêmio na Libertadores da América, o primeiro título, né, da Libertadores, o Grêmio depois que hoje já chegou ao tricampeonato. Tá na tela, tá no ponto, olha só aí. Aí, Raul. Caio está no meio, bola cruzada, vai chegar. Cai. Estádio Olímpico. Olha só. Do Grêmio! O Penharol que chegaria um empate depois, né? Chegaria um empate. Um grande time também, o Penharol era muito bom. Aí, mas aí, Esse é o gol emblemático. esse é o gol emblemático, né? Ele, Renato Portaluppi, hoje técnico do Levantou Grêmio. bonito. Gol! Tu tava no banco nessa ali, ou tava lá em cima? Não, tava em cima. Tava lá em cima na torcida. Bernardo, número 9, 30. 2 para o Grêmio, 1 para o Penharol. O Grêmio é campeão da Libertadores da América. O campo é invadido, os jogadores festejam, a torcida grita, se abraça, se agita nas arquibancadas e merece comemorar com muita vontade, com muita garra. O Grêmio conquista a vitória e conquista um título inédito na sua história. Aí a homenagem ao Grêmio de Futebol Porto Alegrense, campeão da Libertadores em 1983. Você viu a imagem, inclusive, do Paulo Santana, um jornalista esportivo gaúcho, folclórico, gremista doente, passou a mão na taça e ficou com ela. A essa altura vale tudo na festa do torcedor do Grêmio. Aí o Paulo Santana de novo. E com essa imagem bonita nós vamos encerrando o nosso trabalho aqui no Estádio Olímpico. Aí relembrando, torcedor gremista em 83, né? Quando A narração é Galvão Bueno, né? A né? gente estava Galvão Bueno, pensando né? aqui, sim. Mostrando ali também o saudoso Paulo Santana, que era um torcedor, né? Um jornalista, foi o primeiro jornalista identificado. No campo, né? que também não sei E o Estádio Olímpico, né? Não, mas dentro de campo, né? Eu achei que ele era comentarista. Não, mas aquele jogo ele estava fazendo... Ele fazia uma espécie de uma reportagem, os repórteres ficavam... ficavam muito próximos do gramado. E falando de gremista, está aqui o Daniel Collor, que é o rei do concreto, né, o Daniel? Pra cima de nós, ó Deus e guarda-chuva. Dá-lhe Grêmio. Grande abraço ao Caco da Mota. Grande abraço, Daniel. O rei do concreto. Rei do concreto, né, Daniel? Grande. Bom, mas o Grêmio, Raul, amanhã o Grêmio tem o Novo Hamburgo e vai com uma equipe reserva, né? Vai com uma equipe reserva, ou seja, o Renato, qual é a medida que tu explica isso? Ou seja, precisando jogar, precisando entrar em ritmo de jogo, buscar readquirir o ritmo de jogo. O Grêmio já está definido aí a sua classificação, só primeiro ou segundo, mas deve encaminhar provavelmente sim o primeiro lugar, né? Mas essa utilização do time reserva significa o que, na tua opinião? Pode ser alguma medida de prevenção, né? Em razão que os atletas estão voltando, né? Muito tempo parado. Daqui a pouco se pensou lá, o departamento, tanto o técnico como o médico, né, junto avaliaram que era o momento também de botar todo mundo para jogar e, de certa forma, não é aquela coisa de poupar porque tem outra competição e tal, mas é uma volta muito em cima da demora que foi aí, esses 4 meses aí sem atividade, né, Cadu? Então é bom, daqui a pouco eu chancelo muita coisa que o Renato faz, né, apesar de um ou outro torcedor reclamar, mas ele tem decidido e tem dado certo as decisões dele. Até ficar jogando futebol no Rio de Janeiro, vem aqui uma semana antes, e nós comentávamos no programa. Teve um meme que rodou aí depois do Grenal, pô, foram me tirar da praia pra quê?
Não, mas te lembra que nós comentamos aqui, vai ser o grande teste sobre a palavra e o treinamento, né? Se só conversar resolve ou jogar, né? Aí ficou mais ou menos, claro que isso aí não, eu estou aqui mais numa figura de linguagem, né? Que não é bem assim, mas dá para resolver desse jeito na linha do Renato. Então ele faz essas escolhas, né? Eu acho que colocar a equipe reserva é perfeitamente entendível, se dá para usar essa expressão, essa palavra, né? Então, não vejo problema nenhum, né? Porque o Grêmio tem que contar mesmo com esses jogadores, tem que saber se serve ou não serve, e ali na frente é hora de dar uma enxugada. O Grêmio vai precisar fazer caixa, fluxo, né, de recursos para encarar um pouco melhor essa pandemia aí. Então, tudo isso tem que ser pensado mesmo. Eu acho que é isso. Avaliar e botar para jogar, e se a ideia é poupar em razão desse tempo parado, também é válida, né? O pessoal está me pedindo aqui, Raul, Cadu, tu relembrasse aí essa conquista do Grêmio, mas relembra também o time do Grêmio. Então vamos lá. Era Mazzaropi, Paulo Roberto, Baidec, De Leão e Casimiro. Tá? China, Osvaldo e Tita. Caio, Renato, Tarcísio Caio. Renato, Tarcísio e Caio. Esse era o time. Caio Soró, que nós chamávamos. O Espinosa adaptou o Tarcísio no time, né? É verdade. Porque às vezes ele jogava ou o Renato ou o Tarcísio, mas ele botou os dois e ficou muito bem. O Cudê fez o contrário. Utilizou o time reserva na última partida, nessa partida contra o Esportivo no sábado, em Bento, e amanhã a obrigatoriedade até do time titular, na medida que o Internacional também está encaminhado, mas não tanto que nem o Grêmio em relação aí à sua classificação, o que deve confirmar, evidentemente, no time titular. Mas dentro do Internacional tem um entendimento por que isso, ele utilizou uma equipe reserva no sábado e agora titular? Eu acho que na mesma linha, Cadu, a gente não pode pensar, esse é o terceiro ou quarto jogo depois da volta, né? E agora a gente vai ter uma sequência de jogos aí, pelo menos até fevereiro, de 3 jogos por semana. Então tem que rodar o grupo, tem que dar minutagem para os jogadores todos, para todo mundo poder participar, porque vem 3 competições intensas, importantes, e que tanto o Inter quanto o Grêmio, parece, sempre tem obrigação, um time grande, sempre que entra nesse tipo de competição, tem a obrigação de bem, né? Então, eu entendo que é nessa linha o motivo da escolha dos 2 treinadores, que é dar minutos para todos os jogadores poderem participar, e principalmente pensando numa maratona e não num tiro de 100 metros, né? Esse é o terceiro ou quarto jogo, então é pouco tempo para também não correr o risco de botar alguém com uma intensidade muito forte e estourar e depois perder um jogador importante aí por 2, 3 meses. Né? Porque isso tem razão. A sequência de jogos aí, agora com o início do Campeonato Brasileiro, enfim... Copa do Brasil e Libertadores. Copa do Brasil, nós teremos jogos aí, eu tenho dito sempre, né? Que nem o Muricy dizia, quarta e domingo, tu vai ter que ter um grupo. Ou mais. Ou mais. Não, eu acho que vai ser mais do que, além de quarta e domingo, eu estou achando que vão ser, em média, 3 jogos por semana. Pode ter terça, quinta, sábado e segunda. Tu vai ter que ter um grupo. Cada 2 dias. Tu vai ter que ter um grupo. Bom, o Internacional Cudê levou para o grupo Sobrenal 21 jogadores da base, né? Exatamente, tu vai ter que ter um grupo muito forte, um grupo grande também. Porque, além dos desgastes dos jogos, aí são lesões, são cartões, enfim, uma situação como essa vai te obrigar. Eu fiz essa leitura aí em relação ao Cudê, que talvez o Renato faça isso agora também, na medida que tu vai ter que ver os jogadores empenhando. Vai ter que ver porque tu vai precisar desses jogadores no restante das Vai ter que exigir depois. Parece que o Inter tem um pouco assim de querer encaixar o time também, né? Também. O Inter tem mais essa necessidade que o Grêmio já não tem tanto. Tem que levar em conta o seguinte, o campeonato, essa competição e o futebol do jeito que está, ele está completamente atípico de tudo que a gente viveu. Assim como a gente tem, até a especialidade médica está tendo dificuldades de fazer uma análise da Covid-19, tem muitos aspectos aí, até morreu um jornalista que está comovendo o país ali, né, o Rodrigo Rodrigues, com 45 anos, afetado no cérebro, porque não se sabe o que é a doença. E o campeonato também é um campeonato atípico. Ele é muito diferente de tudo que a gente já viu. Então tem que poupar, tem que fazer isso e aquilo, mas tem que encaixar o time.
Eu não gosto muito dessa coisa de trocar demais a equipe, ainda mais num reinício. É como se estivesse recomeçando a temporada. Então, afinal, qual é o time do Internacional para esse reinício de temporada? Já está começando a ter muita substituição, muito teste ali, agora já não é o D'Alessandro, vem o Praxedes. Mas essa é uma, desculpa te interromper, Caco, mas essa é uma própria possibilidade que a regra atualizada, em razão da Covid, ela te traz. Que é uma mudança imensa na forma de jogar. Eu ia chegar lá. Pode alterar, então, desculpa, mas aí mesmo mas que tu pode alterar 5 jogadores. Mas aí que se não se coisa. justifica tu começar com o time diferente, no momento que tu tem aí que eu ia chegar, podendo ter 5 substituições, por que não começar com uma equipe que tu considera ideal e tu tem possibilidade, por exemplo, o D'Alessandro pode começar uma partida, mas o D'Alessandro não é um jogador já de idade avançada, o Guerreiro, eles vão cansar. Bom, mas aí tu tem 5 substituições para fazer, para encaixar o time. Então, cada jogo tu vai colocar um time, aí tu vai encaixar o time quando estiver nas finais do Campeonato Quase 60% Gaúcho. da equipe tu pode mudar. É muito, é bastante. Então, é isso que eu penso, Cadu, que eu vejo como um problema. Ou tu encaixa logo o time, fica muito mais fácil de poupar depois que tu encaixar. Agora, tem a justificativa de que o time do Inter estava até, na minha visão, naquele Grenal que teve a briga, a confusão, até pelo jogo, o Internacional estava vivendo um momento já melhor que o Grêmio naquele período, não dá para comparar com nada dos últimos anos. E aí agora na pandemia não é que seja o contrário, não dá para fazer uma análise ainda de nenhum dos dois. Eu sou contra esse esquema de poupar a jogadora, a não ser que tu tenha necessidade por uma lesão, enfim. O Jorge Jesus mostrou aqui, né? Ou seja, ele jogou com o Flamengo em todas as competições e ganhou todos os títulos. Desde que o Flamengo, né, tem muito grupo elenco diferenciado, um grande elenco, mas jogou todas viagens mais curtas, importantíssimo, Cadu, menos desgaste de viagem. Isso acho que ajudou. Para concluir, em relação ao que eu vejo, não vejo essa necessidade agora no início, na medida exatamente por isso. Está mostrado, está provado aí que os jogadores estão completamente fora de ritmo, a bola morde. E aí mesmo que tem que jogar. Exatamente. Onde é que tu adquire o ritmo de jogo? Jogando. Mas tem que cuidar porque agora lesão, 2 partidas e tu poupa o jogador. Ela é muito próxima de acontecer porque tu não está com toda aquela 4 meses sem a explosão do jogo. Sem explosão. É diferente, a musculatura trabalha completamente diferente. O emocional do jogo, a disputa. 70 dias só treinando, só no treino tu tira o pé. Tu tem que estar voando. Tu vai dar uma chegada, tu já te resguarda. No jogo não, no jogo vai, tu chega mesmo. É que no treino, quando me corrige, Raul, tu que foi atleta, no treino, Cadu, quando tu vai até a linha de fundo e cruza e tu cansa, tu para. Agora no jogo vem o adversário, tu não pode parar. Tem que voltar correndo. Tu tem que voltar correndo, tu tem que marcar, tu é obrigado. Toma uma trombada. Mas qual é uma trombada? Uma coisa que é interessante. Vocês já devem ter comentado aqui, o grande problema dos times do Sul aqui, principalmente o Grêmio Inter, são as viagens, que elas são as maiores. Era na mesma relação que eram as equipes daqui da fronteira ali, São Borja, Uruguaiana, quando eles tinham que disputar o gauchão. Agora faz tempo que eles mas não agora é isso mais um motivo. Agora então, não se justifica um desgaste isso. muito grande nas viagens. Mas tem o risco da volta, cara. E os outros times, Rio São Paulo não tem, porque Rio São Paulo, o aeroporto é muito mais posicionado estrategicamente do que o nosso aqui. Vamos lá, então. Depois que começou pontos corridos, nenhum time nem do Sul, nem do Nordeste ganhou. Sempre nos pontos corridos o time campeão foi o time do centro do país. Então me ajuda. E um dos diagnósticos é exatamente isso. E eu posso dar um exemplo. Teve um dia que a gente foi a Recife, a gente vai ao Rio, espera, são 2 horas e meia, 3, vai ao Rio, fica lá no aeroporto 1h30 até o próximo voo para Recife, mais 2 horas, 3 horas no avião. Ou seja, a gente leva 6 horas, 7 horas para atravessar o país. O time que está ali no Rio e São Paulo é 4 horas. Aconteceu numa volta nossa também de Belo Horizonte, eu também estava... Fora os atrasos. Acompanhando a delegação, o Palmeiras tinha ido jogar no sábado, voltava domingo, a gente para chegar em Belo Horizonte tinha ido na quinta. Isso aí como é que era antigamente para poder treinar, para poder descansar. O Cadu vai lembrar, né? O Cadu é do tempo que tinha lá quase vocês, né? Quase 60 clubes no Campeonato Brasileiro. Sim. O Grêmio saía para jogar em Recife, já ia jogar na Bahia, já ia jogar em São Paulo, ficava 2, 3 jogos. Aqueles Auto Esporte, 2, 3 jogos, e aí voltava. Nós vivemos então um país tinha essa logística. Faz parte. Hoje não, hoje tu vai jogar em São Paulo, tu joga na quarta em São Paulo.
Se for jogar domingo em algum lugar lá, tu Claro. mas normalmente o outro jogo teu é lá em casa. Então tu vai e volta. Parece que a pandemia, isso aí, a CBF está estudando uma possibilidade. Mas tem que até fazer por região. 2 jogos no Ceará já fica no Ceará. Até porque a gente tem que pensar o outro aspecto. A gente está num momento de pandemia, em razão de um vírus e de uma gripe, né? E a gente, hoje, Porto Alegre está com 10 graus, 9 graus, vai amanhecer 5. Imagina a gente jogar hoje em Porto Alegre e daqui 3 dias vai jogar no Rio, Recife com 35 graus, aquela umidade daquele jeito, quer dizer. Bom, falar em chegar, a gente falou em chegar. Você tem que chegar no local certo para fazer a revisão do seu carro. Na Casa dos Pneus, 60 anos de qualidade, lá que é o local certo para você para a revisão do seu carro. Os pneus estão ficando careca, desgastados, então aproveite a promoção permanente que você tem lá na Casa dos Pneus, Avenida Ceará, 1055. Nesse momento, para sua tranquilidade e segurança, você também agende a sua ida até a Casa dos Pneus. 351, código diário 33424245. Avenida Ceará, 1055. Lá é o caminho certo para a revisão do seu carro, troca de pneus e outros serviços também que a Casa dos Pneus lhe oferece. Nossos 2 toques também para martelinho de ouro. Seu carro tem aquele problema, né? Uma batidinha na porta, para-lama, para-choque. Então você resolve lá no martelinho de ouro. Lá tem polimento, espelhamento, tudo para deixar o seu carro 0 km. Euclides da Cunha 309, 51, código 3315-2160. Nesse momento também, para sua tranquilidade, você agenda a sua ida até a Martelinho de Ouro para deixar o seu carro 0 km. Um rápido intervalo, voltando em seguida, dando sequência aos nossos 2 toques. Estamos de volta com nossos 2 toques. Nossos 2 toques de hoje com Caco da Mota, Flávio Ordoc e Raul Rocha, que você nos acompanha nos canais 24524 da Claronet, para as principais cidades do Rio Grande do Sul, ao mundo, ao vivo, em todas as plataformas digitais. Só você digitar RDC TV e você assiste qualquer lugar do mundo onde você estiver. O Instagram da RDC para você acompanhar os batidores da emissora. E o meu pessoal, Cadu Oliveira, 2 toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte, as coisas do futebol. Nosso 2 toques para a Baidob. Na Baidob você tem tudo na linha automotiva. Multimídias para todos os tipos de carro, mas também automatização residencial, mas não só da sua residência, sua empresa, seu consultório, do seu escritório, que você monitora no seu celular, no seu tablet, no seu notebook, no seu computador. Películas para carro e para residência, que é um espetáculo, as películas de residência da Baidob. O pessoal do interior tem o site www.baidob.com.br. O pessoal de Porto Alegre tem 2 endereços. Benjamin Constant 1315, esquina com a São Pedro, da Avenida Ipiranga 5800. Nesse momento também, para sua tranquilidade, agende, né, a sua ida até a Baidob para fazer o seu serviço, a necessidade que você precisar. Nossos 2 toques também para a Visiótica, óculos e acessórios. Lá você tem tudo em óculos de grau, solar, lentes de contato, tudo de grife, né? As lentes, as armações lá da Visiótica. Então, está precisando trocar a sua lente do seu óculos, sua armação? Então é lá na Visiótica, está aí os contatos, o telefone, o endereço da Visiótica, óculos e acessórios. Como é que o Internacional recebeu aí a denúncia aí em relação ao D'Alessandro e também o técnico dele? Olha, a pena do D'Alessandro pode chegar a 120 dias, inclusive, né? Já do Cudê foi incluído em outro artigo, não tanto, né? Mas a punição que, se isso acontecer, provavelmente o julgamento seja na próxima semana, e aí as consequências podem ser na fase final do Campeonato Gaúcho, Flávio. São penas pesadas, de fato, mas eu confio primeiro de tudo no departamento jurídico do clube, e também no bom senso dos jogadores, né? No bom senso do Tribunal de Justiça Desportiva, para fazer a correta avaliação dos fatos, fatos encerrados. Institucionalmente já houve a conversa entre os presidentes no dia seguinte. E, enfim, Cadu, acho que parte também da sensação de que, de alguma forma, os jogadores podem ter sentido, e o grupo também, incomodados com as alterações dos lugares, enfim, do local da partida, né? O que não valida, digamos assim, qualquer tipo de agressão, né? Nós, da parte institucional, da parte do Inter, desde o começo é reconhecida a importância do trabalho do presidente Luciano Oxman e dos esforços que ele fez o tempo inteiro para a retomada do futebol. Então, o que se espera, primeiro, uma boa atuação aí sim do nosso departamento jurídico, mas também o bom senso, que eu acho que é fundamental para que a pena, caso ela aconteça, evidentemente, ela seja proporcional ao que aconteceu e, enfim, coisas do calor do momento. Eu acho que também não dá para dar uma repercussão maior
além daquilo que realmente aconteceu, né? Para também não repercutir, não ter mais eco, enfim, algo que já está solucionado, como eu já mencionei na semana passada, em razão da conversa dos presidentes. Bom, até para as penas, né? Ou seja, o D'Alessandro, no artigo que foi enquadrado, ou seja, a punição pode ser de 30 a 120 dias. E o Cudê de 1 jogo a 6 jogos. Ou seja, se for a pena, mesmo que seja a pena mínima, o Internacional vai ter que buscar absolvição, né, Flávio? Porque a pena mínima, as consequências serão graves. Não, até depende, Cadu, porque tu pode fazer recurso. Eu te confesso que eu não conheço o rito processual, né, dos tribunais de justiça desportiva, mas muitas vezes a gente tem a possibilidade de interposição de recurso com efeito suspensivo da pena, né? Sim. Então tu deixa para julgar. Provavelmente tem isso. Recurso lá na frente, eventualmente existem penas substitutivas, né? Porque tu pode trocar, enfim, às vezes por cesta básica ou por outro tipo de relação. Então, não necessariamente, né? A gente tem que primeiro esperar esse julgamento, havendo a condenação, analisar, sim, a viabilidade de recurso e, às vezes, esses recursos, normalmente, eles têm efeito suspensivo, até para que essa pena, essa punição, eventualmente entendida num primeiro grau, ela não seja injusta e aplicada de uma maneira precipitada. Eu até considero desproporcional se for algo assim, até o mínimo 30 dias para o D'Alessandro, ou no caso do Cudê, porque é mais em jogos, 6 jogos, um exagero, mas também considero que foi desproporcional a atitude dos dois em relação ao jogo, enfim, é desnecessário aquilo. É uma atitude intempestiva que não teria a menor necessidade. E concordo que eles poderiam estar, com o Flávio, que eles poderiam estar incomodados com a questão da troca de jogos, mas por que partir para cima do presidente da federação se não foi ele que tomou a decisão do jogo não ser em Porto Alegre e ser em Caxias do Sul, né? Mas isso aí vai sofrer, a mesma coisa que o Francisco Noveleto sofria em relação à sua identificação com o Internacional, um conselheiro do Inter, isso o torcedor vê pelo lado da paixão, não tenha dúvida, e agora o Luciano também, ter sido conselheiro do Grêmio, vai sofrer esse mesmo tipo aí de crítica em relação a isso, que os dois são completamente isentos em relação aí às suas preferências clubísticas. Mas tem uma pergunta interessante aqui do Renato, que não é o Renato Portaluppi, né? Viu? Qual seria o motivo que o Grêmio ter voltado melhor do que o Inter do Gauchão? Não sei se tu achou, conversar por isso, tu acha que voltou melhor? Dá para dizer, é que o Grêmio já era melhor ao longo do tempo, dos últimos tempos, e anos e períodos, né? O Inter está formando uma nova base, um novo time com um novo técnico. E aquilo que eu disse, no último momento, o último suspiro antes da pandemia, o Internacional estava até se apresentando melhor. E o Grêmio vinha decaindo um pouco. Ou seja, muito equilíbrio ainda. Mas o Grêmio, ao longo do tempo, ao natural, quando tu bota, digamos, todo mundo na mesma plataforma de novo, partindo do zero, a tendência é que o Grêmio já leve uma vantagem. Mas no Grenal não foi tão grande assim. Foi uma bola parada, que ainda desviou, tudo aquilo que a gente já comentou. Mas aquela referência que tu fizesse, o Internacional terminou no melhor momento. E se esperava que o Internacional voltasse, ou seja, não naquele nível, evidentemente que não, com essa parada de 120 dias, 70 dias aí, ou seja, é apenas treinamento físico. Mas se esperava que o Internacional voltasse um pouco melhor do que voltou. Mas mudou muito a escalação, né? Se tu pensar, não tem o Bruno Fux, não tinha o Thiago Galhardo. Até a maneira de jogar. Aí não é nem por culpa do técnico até, né? Mas eu faço a mesma observação que o Caco. O Grêmio tem um lastro de grupo maior que o Internacional, né? Há muito tempo. Mas o Grêmio teve muita mudança de jogador. O Grêmio tem uma mecânica de jogo mas tem um padrão de Internacional mudou radicalmente. Mantém o mesmo técnico. Treinador há 4 anos, não sei quanto. Mas o técnico não estava nem aqui, o Cudê esteve aqui. Mas nem precisa, porque é mais porque já existe uma mecânica de jogo para passar o que ele quer. Essa que é a verdade. E o Inter mudou completamente. Tem isso também, né? O Inter mudou completamente da água para o vinho. Mudou radicalmente defensivo. Mas o Inter já tinha uma mecânica, uma postura de completamente diferente dessa. Mas uma mecânica adquirida em 2 meses. Muito bom. 2 meses de trabalho. Mas o próprio Cudê, quando parou, disse que não que ele quisesse, né? Mas que também não seria um grande problema essa parada.
Não, lá pro Mas Cudê, vamos lá, Cadu, é cedo, volto a dizer, a gente tá falando... 2 jogos. Não, eu também acho. O terceiro jogo... Fazendo essa questão aqui que o Renato, vamos dizer, não, é o porta-luva. É uma ilusão, é uma ilusão. Eu acho que é o Renato. Eu acho que é o Renato enrustido. Bagunçou o debate. Eu vejo assim, ó, eu acho que a dupla Grenal, claro que tem que se dar o devido desconto, falta de ritmo de jogo, falta de embocadura, só de quem jogando. Mas a gente viu os jogos aí de São Paulo, os times de São Paulo, olha, voltaram num nível bem superior. O Flamengo também, na volta com o Fluminense, o Flamengo que tinha um super time que patrolava aí todo mundo, também teve as suas dificuldades. Mas os times de São Paulo, olha, mostraram um outro nível em relação a essa Mas o parada. gramado faz diferença, Cadu. Ah, Cudê aqui também, o Cudê tá aqui agora também. Faz diferença, mas faz diferença. Eles Mas o gramado jogando... é para todos também, não, mas aqui o nível de qualidade do São Paulo, do Palmeiras... Os gramados de São Paulo... é tapete, vai fazer. O Grêmio também não jogou na arena, não é só o Inter, não é a desculpa. O Grêmio também não está jogando na arena no seu gramado. O Grenal foi no mesmo gramado. Foi, mas os dois tiveram dificuldade. Eu dei uma entrevista hoje, disse que o gramado é uma maravilha. Só o aspecto dele, de quem olha, quem vê da televisão... Nós mostramos o gramado ontem aqui. Que é prejudicado, mas porque ele rola como um tapete, segundo o presidente do Caxias. Acho que não. Sim, só a cor. Falou convicto. Só a cor do gramado. Ele não titubeou assim na observação do gramado. E realmente, a bola rolou. Ela rolou. Não rolou melhor porque os jogadores não estavam tão eu acho que não dá para fazer condições. Estava queimando. Mas aí é pela questão física, né? Eu acho que não dá para se aprofundar muito nessa comparação de Grêmio Internacional. Claro, a vitória no Grenal sempre te dá um alento, né? Te dá uma tranquilidade maior. Embora esse tenha sido um Grenal totalmente atípico, né? Um Grenal que não se podia se projetar nada em relação ao que os dois clubes iriam apresentar. Se sabia que iria ser um jogo técnico. Até porque Grenal, o jogo tecnicamente sempre deixa a desejar, né? E esse, em função de toda essa parada, porque o Grenal sempre um chega melhor que o outro em determinado momento. Tu que participou, né, de muitos Grenais. Claro que quando a bola rola, daqui um pouco... Zera tudo, né? Se existe algum favoritismo, zera tudo. Né? Esse não, esse era uma expectativa. E foi um gol fortuito, foi um gol... Bom, mas aonde mais pega também a diferença, nesse momento, assim, é no meio-campo. E o meio-campo do Grêmio está mais equilibrado também. O próprio Jean-Pierre, mesmo voltando, no início do Grenal não estava tão bem assim, mas depois já jogou. O Matheus Henrique continua gastando a bola, jogando muito. O Michael, quando começou, estava bem. O D'Alessandro até não estava mal no início do Grenal também, mas foi uma questão de ritmo. É melhor começar com o D'Alessandro, sempre vejo, mas já os demais jogadores do meio-campo do Internacional não estiveram bem. Faz muita falta o Thiago Galhardo. Não estava bem nem nem antes da parada e nem agora. Em alguns jogos até conseguiu, mas agora não está bem. Não, mas os Grenais, ele tem sido muito... Não, ele fez... O Grêmio foi para a expulsão do Grêmio. O Grêmio é ótimo. O Bosquilha não foi bem, Marcos Guilherme não foi bem. Não, o Inter do meio para frente foi muito mal. Mas o Everton, que é atacante do Grêmio, olha também só, não está bem. Mas não. Vê como o meio campo faz diferença. Mesmo assim o Everton jogando bem, o Grêmio conseguiu criar situações. Mas como disse o Renato, ou seja, mesmo o Everton não sendo o Everton, né, o Everton é um jogador que desequilibra um jogador. Ele preocupa os outros adversários. Né? Sabe onde é que não se preocupa? Na escolha do seu banco, do nosso banco, o Banco do Rio Grande. Né? O Banrisul, aquele banco que proporciona diversos produtos, um desses é o Banrisul Saque Digital. E você, com o Banrisul Digital, as suas compras online acontecem com muito mais segurança. Você e o Banrisul, a nossa parceria faz a diferença. Nossos dois toques também para Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. Olha, lá você tem tudo em material de construção, mas também encontra uma grande variedade de luminárias, lâmpadas LEDs. Olha, você tem direto depósito. Deu um problema aí na sua empresa, no seu condomínio, na sua casa, na sua residência. Então, nesse momento também, para sua tranquilidade, embora é um serviço essencial, pode de maneira presencial, mesmo com poucas pessoas, mas você tem a possibilidade do teleentregas da Ferragem Lampião. Está aí na tela para você os números. Para a sua tranquilidade, receba na sua casa o que você precisar. Né? Fica tranquilidade, atendimento VIP lá do Gilberto, João Carlos.
sempre à sua disposição. O slogan da Lampião diz tudo: não ande em vão, vá direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e tudo que você imagina. São mais de 30 anos no mercado, né? Isso diz tudo o que é a ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Rápido intervalo, voltamos seguidinha para o último bloco do nosso Dois Toques. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, com Caco da Mota, Flávio Ordoc e Raul Rocha. Você assiste os canais 24, 524 da Claro Net para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas ao mundo ao vivo em todas as plataformas digitais. É só você digitar RDC TV. Você assiste qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. O Instagram da RDC também, para acompanhar os bastidores. E o meu pessoal, Cadu Oliveira, Dois Toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do futebol. Nosso Dois Toques para a Ciência, Estética e Saúde, que é um espaço totalmente voltado para a saúde, para o bem-estar, para a autoestima, diversos procedimentos. E você confere os procedimentos toda a Ciência, Estética e Saúde, conferindo nas redes sociais, principalmente no Instagram da Ciência, Estética e Saúde, @ciência, você vai ver todos os procedimentos que você tem lá à sua disposição. Nosso Dois Toques para a Grupo Aspecir, que atua nos ramos de previdência, assistência financeira, que é o patrocinador oficial, né? O pilar do São José. São José que já está fora dessa briga aí, mas tem agora a estreia na Série C do Campeonato Brasileiro, também tem a terceira fase da Copa do Brasil. Vamos dar uma olhada aí na classificação, porque amanhã teremos a definição, né, dos times que irão disputar as semifinais da Taça Francisco Nova Letra. No grupo A, o Internacional com 8 pontos, né, tem o Novo Hamburgo e o Juventude, aí com 7, esse Novo Hamburgo será o adversário do Grêmio. Depois tem chances mais lá o São Luís, Ipiranga e o Pelota. O Grêmio já tem a sua classificação garantida, definindo apenas a primeira ou segunda posição, que deve se confirmar na primeira posição. O Caxias tem aí também encaminhado, o Caxias que já é finalista, né, porque ganha o primeiro turno. O Esportivo com uma possibilidade, e depois aí também o Aimoré, São José e Brasil de Pelotas já sem condições nenhuma. Mas o que a gente disse, eu acho que a tendência é essa mesmo, né? Dupla Grenal e dupla Caju. Se o Novo Hamburgo não jogasse com o Grêmio, estava na briga, mas isso complica um pouco, por mais que seja uma equipe. Mas o Grêmio com time reserva aí facilita ou não tem facilita? Tem chance, eu acho que o Novo Hamburgo tem chance também. Tem uma certa chance ali, porque a tabela mostra isso, né? Deixa eu fazer algumas referências aqui, ó. Esse é o do Alfredo, que é um conselheiro lá do Inter, né? Ele, em relação ao que nós falamos no primeiro bloco, a questão da liberação dos estádios, do Arena e do Beira-Rio, ele coloca: governador, prefeito e presidente da Federação Gaúcha de Futebol, todos eles gremistas, não vejo assim, né? Fizeram de tudo para tirar o jogo do Beira-Rio e querem que fiquemos quietos, né? E aí ele diz: onde está a coerência? Se pode se treinar no CT do Parque, não se pode treinar, pode-se treinar no CT do Parque Gigante, não se pode jogar oficialmente. É uma questão, né? Não, quanto a isso ele tem razão. Principalmente pelo nível de segurança, né, que se ofereceu, pelos protocolos que foram adotados. Não vou cansar de dizer, a CBF veio ver de que maneira o Inter está fazendo seus protocolos. A Comebol mandou emissários aqui. Quer dizer, se tem lugar hoje em Porto Alegre, se existem lugares, eu vou falar no plural porque eu tenho certeza que o Grêmio está fazendo o mesmo trabalho, é o CT da dupla Grenal. Quer dizer, a gente vai seguir insistindo que a decisão foi incoerente e eu espero que a próxima seja acertada, para também que não interfira e não desequilibre a competição, o espetáculo, que é o que importa. E tem uma outra coisa que se fala também, né? Porque a atividade de futebol não é essencial. Eu de certa forma, considero que sim, acredito que sim. Tem outras atividades que são mais importantes, no momento agora a saúde, o supermercado, mas também considero que, eu penso que as atividades, todo profissional que quer trabalhar, que quer tentar e precisa trabalhar, ele tem o direito de tentar buscar com segurança, e foi o que fizeram os clubes de futebol. Como outras atividades, o comércio está sofrendo muito, não custa tentar, não é burlar a regra, mas é tentar de alguma forma criar seus protocolos, apresentar alternativas, porque já se passam 4 meses, é o pior momento, infelizmente, e todo mundo está buscando a sua maneira de trabalhar. O Paulo Ricardo, olha, vamos ver se o Renato amanhã não reclama a exemplo do Cudê.
O Grêmio foi fazer uma vistoria no gramado, lá de Lajeado, e ficou constatado que tem poças e a bola rola com dificuldade. Será que passamos por cima disso? Não passamos por cima? Não vamos ficar com essa... Não, porque vamos combinar. Eu São venho dois quinta. técnicos. Convida o Raul para vir quinta. Convida o Raul para quinta. Você vai passar pelo resultado. Quinta-feira, Cadu. Sabe disso que vai jogador passar pelo bom joga em qualquer terreno. Vai passar pelo resultado. Mas a gente estava falando... foram dois grandes jogadores, mesmo estilo, né? São jogadores que foram marrentos, tanto o Renato, eles são técnicos marrentos, são competentes, são conhecedores. Mas o Renato é o rei de tirar o foco quando o resultado não é bom. O que o Cudê fez em relação a isso? Tirou o foco! Sobrou Tirou o foco do mau desempenho do Internacional, do empate com o Esportivo, tirou tudo o foco. É isso, Até o Luciano sofreu, mas... Tá certo, mas é cedo para falar que já ia embora se continuasse os gramados assim. Não, mas aqui foi uma figura de linguagem. Foi uma figura de linguagem, tirou o foco, querendo dizer para a torcida só, olha, né, assim eu não vou conseguir fazer o que eu quero. Né? Não. São dois grandes temas, mas são marrentos, tanto um como o outro. Valeu, Caco. Obrigado, Cadu. Um abraço. Cadu, obrigado. Quero mandar um abraço, se tu me permite. Recebi mensagens aqui de Uruguaiana, de Santa Cruz do Sul. Então quero mandar um abraço para meus pais e meu sogro e minha sogra também nos assistindo. Quero mandar um abraço aí e desejar que todos fiquem bem, que todo mundo se cuide e que se preocupem com a saúde. Bom, até falando nisso, questão da saúde e também nessa bolha sanitária, o Internacional proporcionou, inclusive, testes, né, para todas as pessoas envolvidas lá de Alvorada. Não, né? E 500 testes para a comunidade. Para a comunidade. Para colaborar, para tentar colaborar. Isso que eu acho, olha, a contribuição fundamental. Teve, como sempre tem, né, as pessoas que querem tirar algum proveito político disso, por sorte ou por coerência, talvez tenha mudado de opinião, né, porque a gente sabe que não é momento de fazer política, é momento de se proteger, de se cuidar todo mundo. Nesse sentido, foi a colaboração do Inter. E, Cadu, só queria deixar uma mensagem, né? O que é essencial, né? O que é atividade essencial? Atividade essencial para ti é tu fazer o teu programa diariamente. Atividade essencial para o jogador de futebol é poder jogar. Atividade essencial para o consultor, o obreiro, é fazer a obra como... Então, isso tem que ser revisto também. Essencial né? As pessoas têm esse poder de dizer... Essencial também era a nossa saída para o barranco, né? Sair para você estar aqui para o barranco, né? Mas nesse momento, enfim, né? Mas dá para fazer o pedido. Claro, a gente vai pedir de maneira presencial, em função do decreto aí do prefeito. Mas a gente, né, não fica sem essas delícias do barranco. Olha só essa picanha maravilhosa, o lombinho de queijo, o entrecô. Então aí, ó, o teleentregas do Barranco e do Barranquinho, aquela pizza maravilhosa do Barranquinho. Então a gente não está privado das delícias do Barranco e do Barranquinho, pedindo pelo teleentregas ou pelo takeaway, né? O teleentregas você recebe na sua casa com toda tranquilidade e também todas as promoções que o Elcio e o Chiquinho continuam nos oferecendo, promoções de espumantes, de vinho, tudo lá do Barranco e do Barranquinho, o complexo do Barranco e do Barranquinho. Nossos dois toques também para a Kia São Motos, né, que nesse momento está com uma promoção, o Gerson Fristernato continua com uma promoção de novos e seminovos, com bônus altíssimos lá para compra do seu carro, troca do seu carro, um seminovo. O Caco já aproveitou essas barbadas aí, né? Mesmo não tendo a possibilidade de ser apresentar, mas online você pode fazer toda a negociação e também a mecânica está sempre aberta lá, evidentemente para o cliente precisando de alguma manutenção, revisão do seu carro, a oficina da Avenida Ceará 370, da Avenida Ipiranga 8115. Agora você precisa se locomover pela cidade, então é Teletaxi, 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. O que é mais importante, que é fundamental, é segurança, sabe quem lhe leva e quem lhe traz. Na sequência está chegando Guilherme Macalossi, conclusando as conversas, sempre com assuntos extremamente relevantes. Continue aqui com a programação da RDC TV. A todos vocês, um ótimo final de noite. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.